Meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Idade das Trevas. Estamos aqui com mais um podcast, nosso quadro dos Confins da Terra. Hoje a conversa vai ser mais curta. Nós vamos fazer uma reflexão aqui de uma hipótese que eu considero até de certa forma um pouco remota, porém que está muito em voga nos últimos dias, que é a possível guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ou a possível invasão simplesmente da Ucrânia por parte da Rússia, né? Sendo que alguns dizem que a Rússia pode invadir de três maneiras. Uma seria uma invasão pelo sul para criar um território entre o território da Crimeia, que já foi anexada pela Rússia em 2014. Outros dizem que a Rússia poderia fomentar o separatismo que ocorre hoje no leste da Ucrânia, na região do Donbass, expandindo esse território mais ou menos ali até a metade do país ou até o rio que corta o país ali, né? E outros dizem que o Putin pode realmente fazer uma invasão total, né? Uma invasão na tentativa de derrubar o governo, derrubar o Estado ucraniano ou derrubar o atual presidente e colocar ali um governo fantoche pró-Rússia, né? Eu tenho as minhas opiniões pessoais, né? Na minha visão, eu até acho que nem vai acontecer nenhuma invasão, porém, não sou também inocente ou até irresponsável a ponto de afirmar com certeza de que não vai haver nenhuma invasão. A gente não sabe. A gente não sabe. Ao que tudo indica, não passa de um teatro formado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, né? Juntamente com Israel, para tentar forçar aí uma reação anti-Rússia aí por parte dos países do leste europeu, ou ainda para justificar uma possível expansão da OTAN para o leste, enfim. Eu não sou pró-Rússia nesse conflito, eu não sou pró-OTAN, eu não tenho lado, sabe? Eu vejo, na verdade, que existe erros graves dos dois lados, né? A Rússia, na minha opinião, o Putin, né, mais especificamente, ela não abandonou as ideias marxistas, né? Ele não é um conservador como o pessoal quer fazer pensar, porém, perante o avanço da Revolução Marcosiana, né, ele se torna um conservador se comparado a esse tipo de pessoa, né? Mas não vamos nos deixar enganar por um discurso raso desse, né? O Putin não é nosso aliado de maneira alguma. Porém, né, muito pior, hoje no mundo existe essa força globalista ocidental representada aí, na minha opinião, pelos presidentes Biden, Macron, da Alemanha, esqueci o nome agora, antes era Merkel, agora mudou, né? A família real britânica, o primeiro-ministro, todo esse povo aí, muito dos republicanos também, né? O Donald Trump, a meu ver, por um lado foi um freio a esse globalismo, por outro ele também ajudou de certa forma, assim como o nosso presidente, por um lado é um freio, mas por outro, de certa forma, com as privatizações e com esse pensamento mais liberal aí, de certa forma acaba contribuindo para essas indústrias gigantes internacionais conseguirem cada vez mais um monopólio, né? Mas isso é outro assunto. Vamos lá, meu amigo. Na hipótese de uma guerra aberta entre a Rússia e a Ucrânia, o que você faria como sobrevivencialista? O que tem a ver o Brasil, o que tem a ver nós como preparadores com toda essa questão? O que poderia acontecer? Será que isso nos ameaçaria de alguma maneira? Será que isso impactaria de alguma forma a nossa economia, o nosso estilo de vida ou coisa nesse sentido? Bom, pessoal, eu acredito que uma mera guerra mesmo que fosse uma guerra aberta entre a Rússia e a Ucrânia por sua vez financiada e ajudada pelos Estados Unidos e por parte da União Europeia, visto que parece que a Alemanha não quer se envolver nesse conflito porque a Alemanha depende do gás russo, é o que dizem, né? Não sei. E, enfim, mesmo assim, uma grande parte da Europa, principalmente os países do leste, como a Polônia e outros aí, já declararam que apoiariam com certeza a Ucrânia, inclusive vendendo armas, munições e tudo mais, né?
e os Estados Unidos economicamente e também com fornecimento de armas. Mesmo que fosse uma guerra aberta um ataque total da Rússia contra a Ucrânia, dificilmente, se fosse uma guerra aberta, pararia por aí, sem que os outros países não se envolvessem mais diretamente. Eu acredito nisso. Porém, a Rússia é uma potência nuclear. Pode ser que os outros países protestem, façam sanções econômicas e tudo mais, mas não vão querer bater de frente com a Rússia porque é muito perigoso. Pode ser que isso aconteça. Mas, a meu ver, alguns países ali da região vão se enfrentar a Rússia militarmente. E para a Rússia também não é interessante uma guerra aberta assim total. E a Ucrânia vai resistir bravamente. Falaram que a Rússia anexaria a Ucrânia em 48 horas. Eu acho isso aí um absurdo. Isso aí não se verifica. Olha, dificilmente isso se verifica em algum momento da história. Nós temos a invasão da Alemanha nazista à Polônia, mas lembre-se, ali não foi uma invasão só da Alemanha, foi uma invasão da Alemanha por um lado e a União Soviética não invadiu no mesmo tempo, porém já tinha toda uma estratégia de futura invasão, então houve toda uma sabotagem aí contra a Polônia e tudo mais, né? Tem a questão do exército polonês que era extremamente defasado aí mediante os avanços da Wehrmacht, enfim, né? Então, meu amigo, é difícil, mesmo os Estados Unidos no Afeganistão, né, no Vietnã, no Iraque, não conseguiram assim invadir assim tão rapidamente. 48 horas me parece meio absurdo, né? Umas 2 semanas já é mais razoável. E olha lá, porque a Ucrânia é um país muito grande, é um país que tem muitos recursos também, né? A Ucrânia é chamada celeiro da Europa. E nesses últimos anos, por conta do separatismo da região de Donbás, a Ucrânia também tá acostumada já com a guerra, né? Isso conta muito, né? Lembrando que o exército russo, prescindindo da Síria, né? Que foi uma guerra mais direta, mas não, ele, nos últimos tempos, né? Esse exército que está hoje composto, generais e tudo mais, eles não têm tido tanta experiência assim em conflito, né? Por exemplo, como o exército americano, enfim. Mas a Ucrânia está em batalha, né? Já desde 2014 com os separatistas. E com certeza eles vão lutar bravamente. Tá, uma guerra aberta entre esses dois países. O que suscitaria para o Brasil e o que nós, como preparadores, poderíamos fazer? Na minha visão, uma guerra aberta entre esses países ia causar um impacto, primeiramente um impacto nas bolsas de valores, como qualquer notícia meio bombástica, seja em qualquer lugar do mundo, mesmo que não tenha nada a ver, sempre vai gerar impacto na bolsa de valores, né? Mas isso para mim não tem muito significado, porque a bolsa cai ou sobe e nos próximos dias ela tende a voltar ao normal, né? Veja que o Facebook, uma das maiores empresas do mundo, perdeu 20% do valor de suas ações esse tempo atrás e para nós não mudou absolutamente nada. Eu posso estar falando aqui como ignorante, sou um ignorante no assunto de economia, mas realmente eu não vi nada mudar, né? Assim, pelo menos agora, curto prazo, assim, no sentido econômico. Estou falando de preço das coisas, inflação, isso aí. Então eu acho que no campo econômico, inicialmente, meramente uma guerra entre Rússia e Ucrânia não afetaria a nossa economia mais do que, por exemplo, a picada de cobra já andou afetando aí. Então eu acho que não tem muito o que piorar, não. Né? Só que assim, ia ter retaliações econômicas por parte dos países e eu acredito que uma guerra total contra a Ucrânia ia de certa forma envolver militarmente alguns dos países da OTAN. Eu acho que sim. E aí nós corremos um risco de uma escalada, né? O verdadeiro risco, na minha opinião, é começar com uma guerra por procuração, eu digo o Ocidente, começar com uma guerra por procuração, e semelhante mais ou menos ao que aconteceu na Síria, começar a virar uma guerra de grandes proporções e os países começarem a se envolver. Vocês lembram todo o cuidado que os americanos tomavam para não atingir russos lá na Síria e vice-versa, né? Essas potências se respeitam muito porque sabem que uma guerra não é interessante para nenhum dos lados. Porém, a Síria não é um país de tanta importância geopolítica, veja bem,
econômica quanto a Ucrânia. A Ucrânia, querendo ou não, é um país europeu e está localizado no centro do mundo. Ah, mas a Síria é importante. Os países do Oriente Médio são importantes, mas não tanto quanto os países da Europa. Vocês lembram que as duas guerras mundiais que aconteceram começaram na Europa, envolveram a Europa, né? A gente sabe que o Oriente Médio tem a sua importância, mas a Europa é muito mais importante nesse sentido. Então, uma guerra na Ucrânia é muito perigosa. Eu acredito que ia ter um rumor muito forte, né? E no começo, talvez os preços subissem por causa do rumor e não da economia em si mesmo. Então, o que você deve fazer como sobrevivencialista? Meu amigo, agora mesmo você deve começar o seu estoque de alimentos se você ainda não começou. Se você já estoca alimentos, reforce o seu estoque. É sempre importante. Rumores como esse, rumores de guerra como esse da Ucrânia, vão acontecer em outras situações. Nós tivemos recentemente, quando da eleição do Donald Trump, nós tivemos rumores rumores de guerra entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, né? Nós tivemos há pouco tempo o avanço do Estado Islâmico, né? Vocês lembram? Todo mundo se assustou também. Então esses rumores de guerra, eles mexem muito mais na economia do que a própria guerra em si, porque geralmente essa guerra vai envolver questões locais lá, né? Vai envolver questões locais. Se não for um grande comprador nosso ou um grande fornecedor, eu não vejo muita questão aí financeira. Se a China se envolver numa guerra nesse estilo, aí a coisa fica diferente, né? Porque, se eu não me engano, a China é um dos maiores clientes nossos em vários setores, né? Principalmente o setor alimentício. Então aí é outra história, né? Mas às vezes a guerra até beneficia alguns países, né? Nós poderíamos até nos beneficiar de certa forma de uma guerra, como a Suécia, por exemplo, se beneficiou financeiramente falando da Segunda Guerra Mundial, porque ela vendeu arma para os dois lados, vendeu armas para os dois lados e ficou muito rica com a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, a meu ver, não muda muito, tá? Não fique preocupado, você como sobrevivencialista, você deve acompanhar as notícias, você deve ficar atento, mas a meu ver, eu não vejo muito para onde o cara querer concentrar os seus estoques ou querer concentrar sua preparação numa direção X, por causa especificamente dessa escalada militar na Ucrânia. Não vejo. Então, esse vídeo aqui é para dizer a verdade. Eu podia vir aqui fazer um alarme e tal, para nós sobrevivencialistas. De certa forma, o alarme nos dá mais engajamento. Mas esse canal preza sempre pela verdade. Então, na minha visão, que eu sou limitado, já falei, a minha visão é limitada, não sou cientista político, eu não sou especialista, não sou professor de geografia, nem de história, nem de nada. Na minha visão sobrevivencialista, na minha pouca visão que eu tenho de geopolítica, não muda muita coisa. Porém, você deve sim redobrar os seus estoques, porque pode haver um efeitozinho colateral. Mais pelo rumor da guerra do que pela guerra em si. Então não custa você reforçar as suas preparações. Se nada acontecer, melhor, aquele velho ditado. Espere o melhor, prepare-se para o pior. Então, se você estiver preparado e não acontecer, show de bola. Você vai estar mais bem preparado para outras situações que puderem se apresentar no futuro. Beleza? Eu quero saber o que você acha dessa situação da Rússia e da Ucrânia. Deixe aqui nos comentários e comente também se você está gostando desse novo quadro aqui no canal, chamado Dos Confins da Terra. Um quadro em que eu converso assim com vocês, né, mais à vontade, e exponho algumas opiniões sobre assuntos da atualidade que de alguma forma interessam ou envolvam o sobrevivencialismo e a preparação. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meu amigo. Valeu!